Seção 4 do Conselho Fiscal. Artigo 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 111, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o 3º grau. Parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. Os membros ou suplente eleito, assinando o termo de posse, lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente Assembleia Anual. Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito. Artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, os membros do Conselho Fiscal incumbem individual ou conjuntamente os deveres seguintes. Inciso 1. Examinar pelo menos trimestralmente os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas. Inciso 2º. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. Inciso 3. Exarar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios pareceres sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Inciso 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Inciso 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Inciso 6. Praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Seção 5. Das deliberações dos sócios. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1. A aprovação das contas da administração. Inciso 2. A designação dos administradores, quando feita
em ato separado. Inciso 3. A destituição dos administradores. Inciso 4. O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato. Inciso 5. A modificação do contrato social. Inciso 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. Inciso 7. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. Inciso 8. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º. A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8 do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Parágrafo 6º. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente seção sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião ou a Assembleia podem também ser convocadas, inciso 1, por sócio, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei, ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso 2. Pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso 5 do artigo 1069. Artigo 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, e em segunda, com qualquer número. Parágrafo 1º. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato, com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata. Parágrafo 2º. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. Artigo 1075. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Parágrafo 1º. Dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas da Assembleia ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Parágrafo 2º. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será, nos 20 dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Parágrafo 3º. Ao sócio que a solicitar será entregue cópia autenticada da ata.